O nosso trabalho se trata de acidentes por escorpiões e aqui estão os integrantes do grupo. Aqui podemos ver uma notícia de 2018 que uma criança morreu por picada de escorpião e não teve soro para poder salvá-la na cidade de Miguelópolis, em São Paulo. Ou seja, dá para ver a falta de insumos em partes do Brasil para animais peçonhentos e que são necessários. Nesse caso, a Vigilância Sanitária e a Santa Casa foram alertados. Além disso, nessa notícia foi relatado também que 3 meses antes, outro menino de 8 anos morreu, também após ser picado e teve que ser transferido para outra cidade próxima por esse mesmo motivo. Após essa notícia trazida, contextualizando um pouco dos acidentes de escorpião em São Paulo, irei falar um pouco dos aspectos clínicos. Primeiro, ocorre envenenamento através da inoculação de toxinas pelo ferrão dos escorpiões. Após isso, pode ter sintomas locais ou sistêmicos, dependendo do caso. A gravidade está relacionada com a disfunção cardiorrespiratória e o choque cardiogênico e edema pulmonar são as principais causas de óbito. O veneno age sobre os canais de sódio, produzindo a despolarização das terminações nervosas pós-ganglionares, liberando acetilcolina, adrenalina e noradrenalina, as quais causam as manifestações clínicas, e elas dependem do predomínio de efeitos simpáticos ou parasimpáticos. As manifestações locais normalmente são dor, desde leve até intensa, em forma de dor, queimação ou agulhada, que pode ser acompanhada de parestesia. Também há hiperemia, edema discreto, sudorese, frialdade, fasciculação e piloereção. Geralmente, o ponto de inoculação da picada não é visualizada e a dor é imediatamente após a picada. As manifestações sistêmicas são devido ao efeito colinérgico e adrenérgico com intervalo de tempo que surge indefinido. Ocorre sudorese profusa, agitação psicomotora, tremores, náuseas, vômitos, cialorreia, hiper ou hipotensão, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar e choque, sendo a sistêmica mais comum em crianças de até 10 anos. Pode ocorrer a ausência de sintomas, ou seja, quando há picada seca sem inoculação do veneno. Podem ocorrer sintomas leves, com manifestações locais e sistêmicas isoladas, como discreta taquicardia e agitação devido à dor e ansiedade. Pode ter forma clínica moderada, em que há manifestações locais e sistêmicas de baixa intensidade, como episódios esporádicos de vômitos, sudorese discreta, taquicardia, taquipneia e hipertensão leves. Por último, a forma grave em que as manifestações locais e sistêmicas são intensas e evidentes, como mostrado no último slide, sendo que a gravidade normalmente aparece dentro das 2 primeiras horas após a picada e depende da espécie e o tamanho do escorpião, quantidade de veneno inoculado, idade e tamanho do paciente. Aqui trouxemos um artigo em que tentam fazer relação de sintomas presentes em pacientes em situações mais graves. Assim, os sintomas associados com a gravidade foram a ausência de dor local, já que a dor estava focada em outras manifestações piores, sonolência devido a proteínas do veneno agindo no sistema nervoso central, e tempo maior que 3 horas entre a picada e a admissão no hospital. Também há outros sintomas neurológicos, como dismetria, ataxia de marcha, mioclonias, contraturas musculares e disartria. Agora irei falar sobre os aspectos epidemiológicos. Os escorpiões são uma classe de aracnídeos e predominam nas zonas tropicais e subtropicais do mundo, tendo uma maior incidência nos meses mais quentes e úmidos. A notificação dos acidentes é compulsória, já que são animais peçonhentos, e normalmente o início dos sintomas após a picada é de 1 hora e meia, diferente dos ofídeos, que demoram 3 horas. Em São Paulo, há 3 espécies: o Títilus cerulatus, Títios barriensis e Títios sigmurus, sendo que a maioria dos casos tem evolução benigna e os óbitos normalmente são de crianças de até 10 anos. E de acordo com essa notícia, nos últimos anos no Brasil os acidentes por escorpiões quadruplicaram. Agora eu vou falar um pouco sobre as espécies peçonhentas e que causam acidentes mais presentes no Brasil. O primeiro é o cerulatus, que é amarelo, mais prevalente, que causa maior número de acidentes em São Paulo e tem maior gravidade. O segundo é o barriensis, que é marrom, tem potencialidade de causar acidentes graves, mas é com menor frequência. O terceiro é o Stigmurus, que é o escorpião amarelo do Nordeste e se diferencia dos cerulatus, pois tem uma faixa escura longitudinal na parte superior, seguida de uma mancha triangular na região frontal da carapaça. O quarto é o obscurus, que é a maior causa de óbitos no norte e no Mato Grosso. Vale ressaltar que o Stigmurus é mais comum no Nordeste, mas também está presente em São Paulo, Santa Catarina e Paraná. O barriensis mais presente na Bahia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, e os cerulatos com ampla distribuição em todas as macro-regiões e adapta-se ao meio urbano. Aqui ao lado dá para ver um mapa de um artigo que pegou dados de 2010, que mostra que a região sul quase não tem casos, São Paulo tem muitos, e Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sudeste tem alguns casos com predomínio em algumas regiões dentro deles.
Bom, vou apresentar um pouco sobre os aspectos laboratoriais e é importante frisar que não existem exames diagnósticos específicos para picadas de escorpião, até porque na maioria dos casos nenhuma investigação é necessária. Os exames eles são feitos para se concentrar principalmente nas possíveis complicações que essa picada do escorpião pode trazer para o paciente. Por exemplo, os níveis de creatinina, eles são medidos para avaliar se houve alguma miojura renal decorrente do veneno do escorpião. Os níveis de enzimas pancreáticas, eles são medidos para determinar se a picada induziu pancreatite. E, no geral, o médico pode pedir esses exames para verificar se houve alguma injúria por conta da picada do escorpião. São eles os eletrólitos, ureia e creatinina, transaminases, CPK, lipase e amilase sérica, eletrocardiograma, urina 1, coagulograma e hemograma completo. Agora falando sobre o tratamento, primeiro falando sobre os primeiros socorros, que é o mais importante a se fazer logo que se toma a picada. É muito importante você lavar o local da picada com água e sabão. Manter o local da picada voltado sempre para cima. Não cortar ou perfurar o local da picada. Beber bastante água. E o mais importante de tudo é ir o mais rápido possível a um pronto-socorro ou ligar para o SAMU. Com relação ao tratamento, a maior parte do tratamento é feita para aliviar a dor e a inflamação. E isso é feito através de compressa de água morna e uso de analgésico e anti-inflamatório. Só em casos mais graves que é necessário a aplicação de soro antiescorpiônico e também a hidratação com soro fisiológico por via intravenosa, né? Agora, sobre as medidas de prevenção, é recomendado identificar e remover locais com entulhos a fim de restringir os possíveis abrigos dos escorpiões, corrigir frestas e bloquear pontos de possível acesso desses escorpiões dentro da casa, manejar adequadamente o lixo e a vegetação no ambiente e reduzir a disponibilidade de alimento também. Se reduz a disponibilidade de alimento fazendo controle de pragas, essas pragas que são predadas pelos escorpiões, como baratas e alguns outros insetos. E também para evitar acidentes é muito importante sempre estar atento ao menor sinal de escorpiões no ambiente e sempre contratar profissionais especializados para realizar o manejo adequado desses escorpiões. Falando um pouco da magnitude com que os acidentes de escorpiões acometem a população, entre 2007 e 2017 foram notificados mais de 95 mil acidentes de trabalho com animais peçonhentos em trabalhadores do campo, floresta e águas, ocorrendo dessa forma um aumento de 38,25% dos casos, em que passou de 7.830 em 2007 para 10.825 em 2017, sendo o último ano com o maior número de casos em toda a série histórica avaliada. Houve um aumento do coeficiente de incidência por acidente de trabalho com escorpiões de 164,64%, de 7,5 por 100 mil trabalhadores no ano de 2007 para 19,9 por 100 mil trabalhadores no ano de 2017. Nessa tabela, a gente tem o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes e por acidente de trabalho com animais peçonhentos em trabalhadores do campo, floresta e águas, por sexo, animal e ano, no Brasil de 2007 a 2017. Nessa próxima tabela, a gente vê o número de trabalhadores, o tipo de animal e onde eles sofreram um acidente. Acidentes com escorpião são um importante problema para a saúde pública porque a gravidade do envenenamento, na maioria dos casos, se manifesta dentro das 2 primeiras horas do acidente. Casos graves e óbitos são mais frequentes em crianças de 0 a 10 anos e em idosos, principalmente quando causados pela espécie Titus cirralatus. 70% dos óbitos ocorrem nas 3 primeiras horas após o acidente, e 60% dos óbitos ocorrem em menores de 14 anos. Por fim, aqui estão nossas referências. Muito obrigado.